Bem, pessoal, estamos na nossa antepenúltima dica da maratona preparatória para a prova da ESA. Hoje nós iremos trabalhar um tópico previsto no edital da instituição que fala sobre adjectives, adjetivos e suas posições. Mais especificamente, eu queria tratar com vocês hoje sobre a ordem que os adjetivos assumem quando eles estão posicionados antes de um substantivo. Então, grave aí. Na língua inglesa, ao contrário do que acontece no nosso idioma, quando eu trabalho com múltiplos adjetivos, eu preciso obedecer a uma sequência, eu preciso seguir um padrão, eu não posso distribuí-los aleatoriamente. E aí eu peço que você faça um esforço para memorizar essa palavrinha que eu vou dizer agora, Nossascomp. Daniel, o que é isso? Nossascomp é um acrônimo. Um acrônimo, por sua vez, é uma palavra formada pelas iniciais de várias outras palavras. Então, Nossascomp é um recurso que nós, professores de inglês, criamos com o objetivo de facilitar a sua vida em relação ao posicionamento dos adjetivos, a ordem que eles devem assumir antes de um substantivo. Vamos tentar entender o que cada letra dessa palavra Nossascomp significa? Me acompanhem, por favor. O N do Nossascomp é number. O que é que significa isso? Que você tem que começar fazendo referência ao numeral. O O do Nossascomp, esse O é de opinião, ou seja, a impressão subjetiva que aquele substantivo te causa. E aí eu peço que você lembre também dessa informação, desse bizu, que eu vou dar para questões envolvendo a ordem dos adjetivos. Os adjetivos de opinião sempre precedem os adjetivos factuais, aqueles que descrevem características objetivas do substantivo. Depois do O do Nossascomp, eu vou ter um S de size, de tamanho. Adjetivos como big, small, tiny, são adjetivos que se enquadram nesse perfil. Depois do S, eu terei o A de age. Age remete à idade, então adjetivos como new, old, modern também se enquadram nessa característica. Depois do age, eu tenho agora um outro S, um S de shape, que faz referência à forma, ou seja, square, quadrado, round, arredondado. Depois desse S do Nossascomp, eu terei um C. Esse C designa color, cor, ou seja, green, brown, yellow, red. Depois de cor, nós temos um outro O. Esse O é de origin, ou seja, a origem do substantivo, nationality, a nacionalidade dele. Se é Brazilian, se é Mexican, se é American, ok? Para frente, depois desse O de origem, nós temos o M de material, ou seja, a matéria-prima da qual o substantivo é constituída. Se é metal, se é wooden, amadeirado, ok? Depois do M, nós temos um P de purpose, que significa propósito, ou seja, a finalidade desse substantivo. Será que com essa palavra em mente, o Nossascomp, a gente consegue responder essa questão da SFSEX? Vejamos. Ele nos dá um conjunto de 5 palavras e pede que nós organizemos estas 5 palavras. Resumindo, é uma questão onde você tem um substantivo e 4 palavras que devem seguir a essa estrutura que nós acabamos de discutir, o Nossascomp. Então, quais são essas palavras? Apples, maçãs, large, que é um falso cognato, não esqueçam, significa grande, two, que é o numeral 2, green, que é uma cor verde, e beautiful, que é um adjetivo que designa bonito, ok? Bom, qual é o primeiro passo? A gente precisa lembrar que em inglês os adjetivos precedem o substantivo. Então eu vou colocar o substantivo lá no final e vou começar eliminando alternativas que tragam o substantivo numa posição ou outra que não seja o final. Então eu elimino as letras C, D e E. Por quê? Desculpa, as letras C e D. Por quê? Porque elas não trouxeram o substantivo no final. Já as letras A, B e E, elas trazem a palavra apples como sendo a última palavra dessa sequência. Próximo passo, lembram do Nossascomp? Vamos começar com o N. O N remete a número, então a gente vai iniciar com o two.
Não adiantou muito porque as 3 alternativas restantes mantiveram o tio no seu início. E aí, gente, vem aquele bizu que eu dei durante a explicação. Qual é? Adjetivos de opinião precedem adjetivos factuais. E aí facilitou a nossa vida porque beautiful, você pode achar as maçãs bonitas, eu não. É muito subjetivo isso. O fato é que eu terei na alternativa A a única possibilidade de sequência coerente com nossas comp. To, numeral, beautiful, adjetivo de opinião, large, adjetivo de tamanho, green, adjetivo de cor e apples, o substantivo que ficou esperando a colocação dos adjetivos antes dele, tá bom? Um abraço e até amanhã na nossa próxima dica para a prova da ESA.